Aqui nós temos as ações da Caixa Seguridade, um setor perene, altamente lucrativo e que distribui excelentes dividendos. Galera, 9,4% nos últimos 12 meses, tendo entregue R$ 1,40 por ação. Uma empresa com perfil bem defensivo para a carteira do investidor de longo prazo. E eu quero falar um pouco sobre a possibilidade de um follow-on, né? E se você deseja investir nessa empresa ou até mesmo aumentar sua participação acionária, é bom você ficar ligado no possível follow-on que deve acontecer em 2025. Galera, isso tende a gerar um desconto interessante nas ações, permitindo que você compre mais barato uma empresa que vem entregando resultados crescentes. Para isso, a gente vai dar uma olhada nos resultados, a perspectiva também de dividendos para o próximo ano e vou falar para vocês se eu considero a Caixa Seguridade ou a BB Seguridade a melhor escolha no momento atual. Vamos falar um pouco também sobre as ações da Copasa. A empresa vem passando por um possível processo de privatização que poderia destravar muito valor para os investidores dessa empresa. E cabe destacar que a empresa já vem entregando excelentes indicadores operacionais e financeiros. Uma empresa que trabalha com endividamento bem controlado e com a margem líquida de quase 20%, entregando também excelentes dividendos nos últimos 12 meses. Lembrando que nada nesse vídeo se trata de recomendação de investimentos, a intenção é trazer informação relevante para você realmente conduzir os seus próprios investimentos, ganhando autonomia como investidor de longo prazo. Se eu te ajudar nessa missão, peço que você fortaleça aqui o nosso trabalho, se inscrevendo no canal e deixando também um comentário, isso é muito importante para nós. Bora pro vídeo. Bom, inicialmente eu gostaria de destacar que a Caixa Seguridade foi uma das poucas empresas que gerou valor para os investidores que participaram do seu IPO, né? Então dificilmente uma empresa gera valor porque ela está muito bem precificada quando abre capital na bolsa. Entretanto, nós temos uma exceção aqui, né? Já que a Caixa Seguridade entregou um retorno total de 48% desde a sua abertura de capital em bolsa. E é claro que essa forte evolução da cotação ela acompanhou também os bons resultados que a empresa vem apresentando, né? Quando a gente fala hoje de Caixa Seguridade, estamos falando também de uma empresa que ocupa uma posição de liderança em alguns subsetores do setor de seguros, né? Como, por exemplo, a empresa top 1 no seguro habitacional, a empresa é top 3 no seguro residencial e também top 3 no seguro prestamista. Então vejam que temos uma companhia líder em alguns segmentos de mercado que possui uma marca forte e também possui um bom braço de captação, operando com maestria o balcão de negócios da Caixa Econômica Federal. Ponto interessante é a estratégia comercial da empresa, né? Então ela trabalha com um sistema de reconhecimento do desempenho na venda, então estimulando cada vez mais os funcionários a realizarem a famosa venda casada. Então muitas vezes o cliente vai lá simplesmente para contratar o financiamento de longo prazo e ele acaba levando também o seguro residencial, uma forma de proteger aquele patrimônio que ele vem adquirindo. E essa tem se mostrado uma estratégia eficiente, o reflexo disso a gente consegue ver na evolução dos números da companhia. Então tem crescido lenta e gradualmente em todos os segmentos, tanto previdência, capitalização, consórcio, muito além dos seguros que ela oferece. Analisando superficialmente a parte financeira, nós temos a evolução de 17% na receita operacional da companhia na comparação do terceiro TRI de 2023 com o terceiro TRI de 2024. Outro ponto muito interessante é a expansão de margem. Então sempre falo com a galera que é membro do canal, dá uma importância maior para a margem, porque ela denota o ganho de eficiência da companhia na gestão das suas operações. E a Caixa tem apresentado esse ganho bem substancial, né, pessoal? 22% da comparação do terceiro TRI de 2023 com o terceiro TRI de 2024. Pegando aqui os 9 meses de 2023 na comparação com os 9 meses de 2024, houve um aumento de quase 22% na margem das operações da companhia. O bom desempenho operacional e financeiro tem se traduzido em excelentes dividendos para os investidores dessa empresa, uma vez que a empresa tem realizado um payout de 90% do seu lucro líquido na forma de dividendos. Todas essas características de perenidade, de evolução operacional, setor muito defensivo também, aliado a essa boa distribuição de dividendos, transforma sim a Caixa Seguridade num jogador muito interessante para uma carteira que olha para crescimento de dividendos a longo prazo. Porém, apesar de ser sim uma excelente empresa, me parece que não existe tanta margem de segurança para aportes quando a gente considera o valuation atual dessa ação. Atualmente ela vem sendo negociada a um preço-lucro de 12,5 vezes, um P sobre VP de 3,3 vezes. É claro que no caso das seguradoras, a gente não dá tanta importância para esse indicador aqui, mas olhando para o PL, a gente percebe que é uma empresa que talvez esteja bem precificada pelo mercado, apesar de estar se entregando excelentes dividendos. A empresa tem entregado também excelentes indicadores de rentabilidade. Galera, um ROI de 26%, quase 27%, e um ROIC de 26%. Né? Então toda essa conjuntura de
rentabilidade e bons dividendos transformam a Caixa Seguridade numa empresa classificada como muito boa para o investimento a longo prazo, é claro que avaliando o que ela entregou nos últimos anos em termos de resultados. Mas se você deseja investir nessa empresa, uma dica seria aguardar o possível follow-on, uma vez que no final do ano de 2024 a empresa já vinha se movimentando, contratando bancos para estruturar esse follow-on. Né? E o follow-on consiste, pessoal, numa venda de ações do controlador. Né? Então, diferente da oferta primária, na qual o controlador emite mais ações ao mercado e quem não participa da oferta acaba sendo diluído, nesse caso da Caixa Seguridade, como é uma venda de ações já existentes da companhia, não haverá diluição. Entretanto, por ser uma pressão vendedora muito grande, estamos falando aqui de 1,5 bilhões de reais, talvez isso acabe empurrando para baixo a cotação, gerando maiores descontos para você que pretende se associar a esse ativo. E vejam que a intenção desse follow-on é tanto gerar maior liquidez para os papéis da Caixa de Seguridade, como permitir que a empresa permaneça no nível novo mercado de governança da B3, né? Que exige que a empresa tenha no mínimo 20% de free float e atualmente a Caixa de Seguridade possui apenas 17,25%. Então isso vai beneficiar de várias formas o investidor que deseja de fato aumentar a participação nesse ativo. Agora, depois disso tudo, será que vale a pena participar do follow-on da Caixa Seguridade? Bom, pessoal, me parece uma empresa muito redonda em termos operacionais e financeiros, porém bem precificada pelo mercado. Segundo esse relatório recente da Nord, no momento o setor de seguros eles têm como preferência a BB Seguridade. Eles acreditam que ambas as empresas são boas, mas a BB Seguridade está apresentando atualmente um pagamento de dividendos mais atrativo e suas ações estão sendo negociadas a um múltiplo menor. Realmente, olhando aqui o preço-lucro da BB Seguridade, temos um PL de 9 vezes contra um PL de 12,5 vezes a Caixa Seguridade, mas são empresas complementares, né? Uma é líder no setor do agronegócio, como é o caso da BB Seguridade, e no caso da Caixa Seguridade nós temos a empresa que é líder no seguro habitacional. Fazendo aqui um valuation simplificado das ações da Caixa Seguridade, projetando um ROI de 27% para 2025 e um lucro por ação de R$ 1,14, caso a empresa realize um payout de 85%, nós teríamos 97 centavos por ação, o que nos daria um dividend yield na casa de 6,5%, que pelo menos é um dividendo superior ao mínimo que a gente busca, né? O dividendo mínimo de 6%. Deixe para mim um comentário para falar se você acha que vale a pena investir na Caixa Seguridade nos preços atuais, uma vez que o setor bancário se encontra muito mais descontado. Agora vamos falar dela, Estatal Mineira, que pagou um caminhão de dividendos nos últimos anos e continua barata com base naquilo que vem entregando em termos de resultado. A Copasa entregou 12,4% nos últimos 12 meses de dividend yield e hoje é negociada a um preço-lucro de 6 vezes e um P sobre VP de 1 vez. Né? A empresa vem trabalhando com endividamento bem controlado, então dívida líquida sobre EBITDA em 1,7 vezes e temos uma margem líquida de quase 18%, um retorno sobre o patrimônio líquido de 17,8% e um ROIC de 11,65%. Vejam como a empresa tem entregado um forte crescimento de receitas e lucros nos últimos 5 anos e, mais uma vez, gostaria de chamar atenção para o ganho de margem, que denota o ganho de eficiência a médio e longo prazo, tanto eficiência operacional como financeira, uma vez que estamos falando aqui da margem líquida, né, que abrange todos esses cenários. Vejam que a empresa saiu de uma margem líquida negativa em 2015, entregando agora 17,8%, mostrando o compromisso da atual gestão em gerar ganho de eficiência operacional no médio e longo prazo. Outro ponto positivo da empresa é a excelente previsibilidade na distribuição de proventos. Percebam que ela paga várias vezes ao longo do ano, inclusive informando previamente quanto vai ser destinado ao pagamento de proventos. Então, no final do ano passado, ela já informou que no exercício financeiro desse ano, pelo menos 50% do lucro líquido ajustado será distribuído para o investidor na forma de dividendos, podendo pagar, é claro, algum dividendo extraordinário a depender dos resultados. Então, quem investe em Copasa pode contar com dividendos nos meses de maio, junho, agosto e muitas vezes no mês de novembro, apesar de não ter pagado em 2024. Galera, sem dúvida é uma empresa bem defensiva para a carteira do investidor de longo prazo, porque como eu falei com vocês várias vezes, o cenário macroeconômico não afeta tanto uma companhia com esse perfil. Então ela cresce junto com o desenvolvimento econômico do estado de Minas Gerais e a demanda por água e saneamento básico tende a permanecer crescente a médio e longo prazo. Só esse gráfico demonstra para nós os bons resultados gerados pela atual gestão da Copasa nos últimos anos. Aqui nós temos a comparação do terceiro TRI de 2022 com o terceiro TRI de 2023 e, por fim, o terceiro TRI
de 2024. E percebam vocês que a receita líquida segue crescendo a uma taxa de 9,6%. Aqui nós temos também um bom controle dos custos e despesas operacionais. Isso é muito importante para preservar a margem EBITDA da companhia, né? Não é à toa que nós temos o EBITDA, o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, crescendo a uma taxa de quase 14%. Então saiu de 515 milhões em 2022 para 639 milhões em 2023 e agora 726 milhões no terceiro trimestre de 2024. Né? E como tem um resultado financeiro que não penaliza tanto a companhia, nós temos também uma forte evolução do lucro líquido ajustado. Né? Então a companhia pouco endividada vai ter um resultado financeiro mais favorável. Então nós temos o lucro líquido saindo de 227 milhões para 368 milhões realmente. Então aqui nós temos tudo aquilo que o pequeno acionista quer ver, evolução progressiva nos resultados. Então, dificilmente é uma empresa que deve sair da carteira do investidor de longo prazo. Por quê? Empresa bem redonda em termos operacionais, financeiros, uma disciplina na alocação de capital e forte evolução dos seus números. Então, aqui é dividendo crescente na veia. E aqui nós teríamos ainda um bônus, que é a possibilidade de privatização da Copasa. Inclusive, o projeto de lei já foi entregue à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e agora vai depender, é claro, de vontade política. Então não é algo que você deveria contar para, de fato, investir na empresa. E sim algo que, se acontecer, seria um bônus adicional para você. Por quê? Porque caso a empresa, de fato, seja privatizada, nós temos expectativas de maior ganho de eficiência com as suas operações a médio e longo prazo. Além disso, a estratégia de investimentos de longo prazo tende a ser muito melhor executada, uma vez que não haverá uma mudança de controle a cada 4 anos, como acontece com as empresas estatais. Então, sem dúvida, um grande bônus aqui para as ações da Copasa e, segundo os analistas da Genial Investimentos, isso poderia destravar um upside de até 250% na cotação desse ativo, fora os excelentes dividendos. Então, algo para, de fato, você acompanhar de perto. Beleza, Machado, mas qual seria a principal escolha hoje? Copasa ou Sanepar? Outra empresa também muito interessante do setor de saneamento. Galera, hoje quem olha mais para Velo Investing vai olhar para Sanepar. Existe um desconto muito maior aqui frente ao valor intrínseco, um P sobre VP de 0,77, um PL de 5,2 vezes, empresa também bem controlada financeiramente, com margens um pouco maiores que a Copasa e que tem aqui os precatórios para entrar no caixa. Então, olhando mais para a valorização a médio e longo prazo, é interessante olhar com mais carinho para a Sanepar. Entretanto, para quem olha para dividendos mais previsíveis, talvez seja interessante dar maior importância para a Copasa, que apesar de não estar tão descontada quanto a Sanepar, é uma empresa que vem passando por um processo de privatização e também uma empresa que tem um payout bem mais interessante para a carteira de dividendos a longo prazo, né? Uma média de payout de 50% a 60%, que torna essa empresa um jogador caro para a carteira de dividendos de longo prazo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, eu peço mais uma vez que deixem para mim um comentário, lembrando que até amanhã eu vou liberar um vídeo exclusivo para membros da revisão do nosso mapa de valor. Mudei alguns preços tetos para aportes, coloquei mais 2 empresas no mapa e vou explicar para vocês o racional de mudança de cada uma delas. Se fizer sentido para você, considere também assinar esse canal por apenas R$ 4,99 para ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Muito obrigado para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.